Outro conceito importante que eu trouxe para vocês nessa questão, bem simplesinha, né? Mas tem que estar afiado nisso. Parte de hidráulica, né? O raio hidráulico é um parâmetro importante no dimensionamento de canais, dutos e tubos e outros componentes das obras hidráulicas. Aí ele traz aqui, né, um canal de seção transversal retangular com 90 centímetros de altura a parte da água, né? Ou seja, a lâmina de água com os 90 centímetros de altura e a largura desse canal 160 centímetros. O valor do raio hidráulico do canal esquematizado acima é, então, bem simples, né, pessoal? Qual é a fórmula do raio hidráulico? Isso aí vocês têm que saber, né, pessoal? É a área molhada dividido pelo perímetro molhado, né? Qual é a área molhada? A área molhada é essa área, né, da lâmina d'água aqui toda, né, essa área toda, dividido pelo perímetro molhado, que é o quê? É a soma, né, da parte molhada aqui do perímetro molhado ocupado pela água, ou seja, esse comprimento todo, ok? Então não tem segredo, né? Então o raio hidráulico, né, vai ser a área molhada, 90 centímetros vezes 1,6 metros, dividido por 2 vezes a altura de 0,90 mais a base de 1,6. Então vai dar aqui 42,35 centímetros. Letra E. Beleza? Então não pode errar essa questão de jeito nenhum. E aqui, pessoal, vamos a uma outra questão da parte que a FGV ela gosta dessa parte de reservatório de esgoto, né, pessoal? Fossa séptica. Essa questão de fossa séptica, ela caiu no TCA Amazonas e a gente traz agora aqui mostrando para vocês a fórmula trazida pela NOMA. Eu considero que pode ser bastante importante para as futuras provas da FGV e também para a prova de amanhã de vocês. Na nossa aula, a gente mostra também outro tipo de fórmula, né? Que é, se não me engano, do tanque Imhoff. Também é um conceito importante, está lá na nossa aula. Ele é complementar esse tipo de questão, muito parecido com essa questão, mas para tanque Imhoff é uma outra fórmula que se aplica. Vejam lá também essa questão. Mas vamos ver essa questão hoje. Uma fossa séptica possui volume de 12,76 metros cúbicos, dimensionado segundo a norma 7229. Os parâmetros utilizados no dimensionamento foram contribuição per capita de esgoto de 100 litros por habitante por dia. O projetista usou um período de detenção dos esgotos T de 0,5 dias, uma taxa total de acumulação de lodo K de 97 dias e uma contribuição de lodo fresco de 1 litro por habitante por dia. Dessa forma, o projetista dimensionou essa fossa para atender uma população de... E aí está lá o número de habitantes. Pessoal, então a fórmula, a norma 7229, ela traz essa fórmula aqui, pessoal, para a fossa séptica. A fórmula é igual a 1000 mais N vezes CT e mais K vezes LFT, ou seja, N vezes CT mais N vezes K vezes LF. Quem é N, pessoal? N é o número, né? Quem é N? N é o número de habitantes. Então, N é a variável que a gente quer encontrar aqui nessa questão. 1000 é o volume inicial, ou seja, é o volume mínimo que tem que ter a fossa séptica, mesmo que não tenha 0 habitantes, tem que ter no mínimo 1000 litros, né? No caso está em litro, é 1000 litros. N, número de habitantes, vezes C. C, pessoal, quem é C? C é isso aqui, ó. C é a contribuição per capita de esgoto, pessoal, ok? Por habitante. Então, nesse caso, 100 litros por habitante por dia. Esse é o C. E quem é o T? T é o período de detenção do esgoto na fossa séptica, ou seja, meio-dia. Esse é o T, ok? Então, o CT é isso aqui, a contribuição vezes a detenção, beleza? Na outra fórmula lá que eu falei para você, tanto que Hoffman, ela usa também essas variáveis, beleza? Só que no caso da fossa séptica, ela tem também um volume destinado adicional para o lodo. Quem é K? K é a taxa de acumulação do lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação de lodo fresco, no nosso caso, né, 97 dias. E quem é LF? É a contribuição do lodo em litros por pessoa por dia. No nosso caso, 1 litro, né, por habitante por dia. Então, a aplicação da fórmula está aqui, né, pessoal?
Então, o volume útil é igual a 1.000 mais N vezes CT mais KLF. Então, é 12.760 litros, que é igual a 1.000 mais N vezes 100 vezes 0,5 mais 97 vezes 1. Então, N vai dar igual a 80 habitantes. Beleza? Letra B, 80 habitantes. Então, pessoal, para quem conhece a fórmula, ficou facinho, né? O problema é conhecer a fórmula, né, pessoal? Então, realmente, é o que mostra. A engenharia civil é muito ampla, né? O que eu quero dizer também para vocês? Pessoal, ninguém gabarita uma prova de engenharia civil. Eu, assim, nunca vi ninguém gabaritar, né? Então, pessoal, o que acontece? Quem é que passa na prova de engenharia civil? É quem atinge um percentual mínimo. Então, às vezes, vocês veem lá a concorrência de tanto, concorrência, 200 candidatos por vaga. Ah, meu Deus, impossível passar. Não, não é esse o raciocínio. O raciocínio é, qual é a nota mínima que eu tenho que obter para passar nessa prova? Ah, se eu conseguir 70% pelas estatísticas anteriores, eu estou dentro. Né? 75% eu estou dentro. É esse o raciocínio, ok? É conseguir, pelo treinamento de provas anteriores, atingir a meta. Quando você consegue atingir aquela meta, você está dentro, independente da concorrência. Então, a gente não olha para a concorrência. A gente olha para a nota de corte. A nossa meta é conseguir a nota de corte para conseguir a aprovação, ok? Então, esse é o raciocínio. Então, vamos lá, pessoal. Outra questão bem interessante, que é na última prova do TCE Amazonas. Na auditoria do projeto de um decantador retangular convencional de uma estação de tratamento de esgoto, verificou-se que a velocidade de sedimentação crítica obtida, VS, obtida de ensaios com Cone e Minhoff era de 0,012 metros por segundo. Já havia sido definido pelo contratante que a velocidade de escoamento longitudinal VE seria de 0,05 metros por segundo. O projeto arquitetônico, buscando uniformizar as fundações, definiu a altura do decantador em 3 metros e a largura em 6 metros. O terreno da estação de tratamento de esgoto era suficiente para diversos arranjos de comprimento do reator. Nesse caso, o menor comprimento do decantador projetado para obter a remoção de 100% das partículas presentes na amostra do ensaio em cone deve ser D. Então, pessoal, parece super complexa, né, essa questão. Mas basta saber o seguinte, um tanque de sedimentação. Para quem assistiu nossa aula, né, para quem estudou nossa aula teórica, sabe que um tanque de sedimentação, a gente explicou bem lá, ele é um tanque em que a partícula ela entra pelo alto e ela vai descendo, né, até atingir a superfície inferior, o fundo, né, até atingir o fundo, para ser recolhida e ser separada, né, do líquido. Então você tem nessa partícula duas velocidades. Tem a velocidade vertical de queda dela e tem a velocidade horizontal de deslocamento dela. Duas velocidades. As duas velocidades foram dadas, né? Então ela foi dada a velocidade vertical de 0,012 metros por segundo e a velocidade horizontal 0,05. Então ficou simples, né? E vocês têm a altura de 3 metros, então basta vocês saberem o tempo de queda dessa partícula. Então vocês descobrem o tempo de queda dividindo aí a altura pela velocidade, ok? Que vai dar, eu já fiz essa conta, dá 250 segundos de queda. Então essa partícula vai demorar 250 segundos para atingir o fundo. Você sabendo que é 250 segundos e sabendo a velocidade horizontal, você descobre o comprimento, né? Então você vai ter aí, multiplica 250 segundos por 0,05 metros, você vai ter o comprimento, que esse eu tenho que ver, eu não lembro agora, 12,5 metros de comprimento. Esse é o comprimento da do nosso decantador. Então está aqui, pessoal, 250 segundos para a queda da partícula e 250 segundos vezes 0,05, 12,5 metros de comprimento da nossa fossa, do nosso decantador. Letra C, 12,5, ok? E aí, pessoal, agora uma questão de hidrologia que a FGV gosta de pedir, né? Buscando solucionar um problema de inundações em município lindeiro, o plano de recursos hídricos aprovado pela Bacia Hidrográfica optou por construir um reservatório de regularização a montante do município, ou seja, antes, né, do município. As vazões afluentes à seção transversal do local definido para o reservatório em um ano crítico de projeto são, e aqui vem, né, pessoal, a vazão por mês
em cada mês do ano, de janeiro até dezembro. Então está aqui, né, os volumes, né, por mês que afluem para o nosso reservatório. Estudos apontaram que a vazão regularizada no reservatório que evita inundações a jusante é de 1.400 litros por segundo. Dessa forma, o volume mínimo do reservatório para regularizar as vazões e evitar as cheias é de. Então, pessoal, o que acontece? Por essa tabela, vocês verificam o seguinte, cada mês tem uma vazão diferente, né? Então, vocês olham ali janeiro, fevereiro, março. Então, vocês verificam que a vazão, inclusive, ó, ela tem um pico em janeiro, né? Então, vocês têm um pico de volume em janeiro, né? Que vai acumular nesse reservatório, que vai diminuindo em fevereiro, março, abril vai reduzindo, né? Maio baixa um pouco, depois junho sobe de novo, julho sobe de novo, depois agosto vai lá para baixo, setembro, outubro, tudo lá embaixo. Aí depois novembro sobe de novo, dezembro sobe, janeiro sobe de novo. Então, vocês vão ter... E aí tem uma vazão regularizada, pessoal, de 1.000. E essa vazão regularizada, ela evita enchentes. Então, essa vazão regularizada, ela vai o quê? Ela vai mais ou menos... É o volume que vai sair. Então, você tem o volume que entrou, aquela parte variável, né? E tem o volume que sai, que é constante. Então, o que acontece? Essa parte acima, quando você tem volumes acima do volume dos 1.400 litros por segundo... você vai ter um acúmulo desse volume. Você precisa ter um reservatório com volume suficiente, né, com volume suficiente de reservação para reservar esse volume que acumula, né, todo esse volume aqui que acumula. Então, tá aqui, né, todo esse volume que acumula, ok? Então, vocês vejam aqui, ó, o volume ele começa a acumular aqui, ó, em novembro, em dezembro e vai indo, né? E aí, como é que vocês sabem, pessoal, na hora que começa a ter superávit aí no nosso reservatório? Porque vai ter um momento que o reservatório vai secar. Aqui, né? Aqui o reservatório começa a secar. Calma aí que eu estou deslocando aqui. Então, aqui, né? Então, vai ter um momento que o reservatório seca, mas aqui é muito pouco, né? Aqui vai continuar acumulando, porque o acúmulo vai ser maior do que esse que secou, mas aqui vai ser bastante. Então, ele vai secar bastante e vai voltar a acumular a partir de novembro. Pessoal, nós temos que saber, nesse caso, temos que saber qual é a vazão, né? O que a gente tem que saber aqui, ó? Qual é o volume de saída mensal? Então, a gente calcula aqui, ó, o volume de saída mensal vai ser 1,4 metros cúbicos por segundo, vezes 86.400 segundos por dia, vezes 30 dias por mês. Então, temos que esse valor, 3.628.800 metros cúbicos por mês, é o volume que sai por mês. Então, se você pegar todos os meses que são acima desse volume, né, 3,6 milhões de metros cúbicos, então todos os meses que você tem acima desse volume, você está acumulando. E abaixo você está, o reservatório, o nível do reservatório está baixando, ok? Então aqui tudo, ó, agosto, setembro, todos esses meses você vai estar baixando. Em novembro vai estar acumulando. Então essa aqui é uma forma, pessoal. Essa é a forma de vocês saberem que vai estar acumulando ou vai estar baixando, ok? Então, se o volume de entrada é maior que o volume de saída, você vai ter acúmulo no reservatório, ok? Que vai acontecer de novembro a março e de junho a julho. Então, o que você calcula? Os volumes de acúmulo total, né, de novembro a março, que você já identificou com aquele critério que eu mostrei para vocês. Então, vocês vão ter o somatório de todos os volumes de novembro a março, né? Você vai somar tudo novembro a março, menos o volume de saída, que é o quê? 5 vezes, 5 meses, vezes aquele volume de 3,6 milhões de metros cúbicos. Então, vai ter esse aqui total, né, de acúmulo, menos o total de saída. Você vai ter um acúmulo nesse período de 4,79 milhões de metros cúbicos nesse período. De abril e maio, em abril e maio, a gente olhou lá, né? Abril e maio, vocês têm um volume menor que o de saída, então vai ter uma perda. Então, calcula essa perda em separado. Então, vocês vão ter aqui um acúmulo, né, desse acúmulo e vão ter essa perda. Então, vocês vão ter um déficit nesse período desse volume, ok?
Junho e julho, vocês vão ter esse acúmulo menos esse déficit. Então, vai ter esse volume de acúmulo. Então, o que acontece, pessoal? O que eu fiz aqui? Eu peguei o volume total em que você tem acúmulo total, um período de acúmulo, ok? Em que você tem que incluir a perda nesse meio tempo, porque essa perda não foi suficiente para você passar a ter um nível mais baixo, né? Você teve um acúmulo de novembro até março, depois você teve um pequeno déficit, mas depois teve um acúmulo maior. Então você vai ter crescimento ainda do volume, ok? Aí você soma esses volumes no período de acúmulo, em que você vai ter esse total de 4,92 milhões de metros cúbicos, ok? De reservação. Essa é a reservação total que vocês têm que ter para poder conter todo o volume acumulado nesse período. Beleza? Então, o raciocínio é pegar todo esse período contínuo aqui de acúmulo, né, pessoal? Que ele veio aqui, ó. Vocês têm que identificar aqui pela tabela qual é o período de acúmulo. Então, o período de acúmulo começou em novembro, né? Começou aqui de novembro e veio aqui até março. Aí, abril e maio teve uma perda, mas foi uma perda muito pequena. Por quê? Porque esse acúmulo de junho e julho em seguida acabou sendo maior do que a perda de abril e maio, ok? Então, vamos pegar aqui, ó. Tem que pegar de novembro, ok? Até junho aqui, em que você teve acúmulo. E aí, a partir de julho, a partir de agosto aqui, na verdade, até julho, né? Até julho. E a partir de agosto, você começou a ter uma perda relevante. Então, ou seja, você não teve mais acúmulo a partir de agosto. Então, esse é o período crítico, né? De novembro até julho foi quando você teve acúmulo de volumes e o seu reservatório tem que ser suficiente para segurar isso tudo. Beleza? Então, é assim que resolve